Vamos começar esse vídeo insistindo um pouquinho para deixar mais claro uma visão que nós vimos nos vídeos anteriores, a chamada teoria ou visão cluster de nomes próprios, ou teoria de nomes próprios como feixes. Tá? Como eu disse nos vídeos anteriores, essa teoria, essa visão a respeito de nomes próprios, ela é inspirada no modelo de Frege-Russell, Frege/Russell, tá certo? Que associa um nome com uma descrição definida, por um lado, ela é inspirada, então, quer dizer, um nome tem o seu significado, ou a sua referência dado através de um conteúdo descritivo, mas é um conteúdo apenas descritivo, quer dizer, uma única descrição, essa inspiração, essa visão original de Frege-Russell, mas também a visão cluster tem a sua inspiração numa nota de pé de página que Frege dá sobre o sentido da referência, uma famosa nota, onde ele diz que o sentido do nome Aristóteles, quer dizer, o sentido do nome Aristóteles seria o sentido de uma descrição, né? Mas que ele pode mudar ou variar de um falante para outro. Então, um falante associa o nome Aristóteles com o sentido de o professor de Alexandre o Grande, outro falante associa o nome Aristóteles com o autor da metafísica, outro falante associa o maior discípulo de Platão, o último grande filósofo da antiguidade e assim por diante. Tem uma coleção de diferentes descrições que possivelmente diferentes falantes, mesmo dentro de uma mesma comunidade linguística, associam ao nome Aristóteles. Isso é uma observação que Frege fez. Tá? Quer dizer, Frege encarava isso como um defeito, entre aspas, da linguagem natural. Defeito, entre aspas, porque tudo que é natural não é defeituoso. Tá? Assim como uma montanha não tem defeito porque ela não segue uma forma exatamente geométrica, não faz sentido você dizer que a montanha seja defeituosa. É que ela não segue qualquer tentativa de desenhar a montanha, é uma simplificação, uma idealização. Tá? Qualquer tentativa de representar a superfície de um sólido, de um corpo sólido, é uma simplificação, uma idealização, porque se você for lá nos detalhes, a superfície do sólido é muito mais complexa, tem bastante mais irregular do que a simplificação ou a idealização que você vai estar fazendo. Mesma coisa, Frege está notando que a ideia de que o nome Aristóteles tem o seu sentido dado por uma descrição é uma idealização. Nós estamos imaginando que todo mundo usa a língua, todo mundo tem na língua o nome Aristóteles com o mesmo sentido, e esse mesmo sentido é uma única descrição definida. Isso é ideal, isso não ocorre na prática. Isso ocorre quando nós montarmos uma linguagem artificial para propósitos formais, né? Para estudo na lógica ou para estudo nas ciências formais, na matemática, por exemplo, o que os matemáticos fazem, se você observa uma teoria matemática, o tempo todo o que o matemático está fazendo é fixando por meio de definições, né, as noções com as quais ele vai trabalhar. Então, a noção de conjunto vazio, a noção de sucessor de um certo conjunto, e assim por diante, essas noções todas são definidas no interior de uma teoria, e a definição equivale à fixação do sentido. Né? Então, professor, mas eu tenho uma outra noção de conjunto vazio. Não, então é que você está fora da teoria, mas se você está lendo a teoria e está acompanhando a teoria matemática, você está acompanhando os sentidos que o autor está definindo. Então, dentro da teoria matemática, isso é possível. Dentro da teoria lógica, é o que nós fazemos quando a gente estuda lógica. Quem já estudou sabe disso, quem não estudou vai ver isso, tá certo? Mas isso exatamente nós estamos dentro de uma teoria bastante idealizada, né? Uma teoria bastante formalizada. Na linguagem prática, na vida prática, na linguagem real, né? No português, o alemão, o inglês, e as coisas não são assim. Normalmente um nome ele é usado com alguns sentidos, uma multiplicidade de sentidos, o nome para uma mesma referência. Tá? Então o nome Aristóteles, que tem como referência Aristóteles, o filósofo que nós que estudamos, a pessoa Aristóteles, essa é a referência, esse nome é usado na comunidade com alguns sentidos diferentes, né? Muitas vezes com uma multiplicidade de sentidos, tá certo?
Então, a teoria cluster também é inspirada nessa ideia de que algumas vezes não existe uma descrição que capture o objeto, né? Uma única descrição que capture o objeto, nomeado pelo nome, pleonasmo, uma única descrição que capture a referência do nome, tá certo? Mas muitas vezes existe uma nuvem de descrições, tá? Uma multiplicidade de descrições, tá certo? Algumas dessas descrições são mais importantes que as outras no seguinte sentido, né? Suponha que eu tenho Aristóteles, é a abreviação de uma nuvem de descrições. Aí eu descubro que uma dessas descrições não era verdadeira do indivíduo que eu acho que Aristóteles era, né? Por exemplo, Aristóteles tinha barba. É a imagem que todo mundo tem de Aristóteles, que é um filósofo barbudo. Suponha que alguém descubra que nessa época na Grécia houve uma epidemia que fez com que todo mundo perdesse os pelos faciais. Então não era possível que Aristóteles tivesse barba nessa época, né? Possivelmente alguém que fez a escultura de Aristóteles ou alguém que fez um retrato de Aristóteles estava confundindo Aristóteles com Platão. Platão tinha barba, Aristóteles. Suponha que nós descobramos isso, tá certo? Nós vamos dizer que Aristóteles não existiu, porque não existiu um objeto que era filósofo, escreveu a metafísica, era discípulo de Platão, etc, etc, e tinha barba, que era parte da nossa descrição. Nós vamos dizer que Aristóteles não existiu? O que a gente vai fazer nessa situação? O mais provável é que nós vamos revisar a coleção de descrições que nós acreditamos que abreviam o nome Aristóteles. Porque ter barba é uma coisa que não é muito importante para nós. Tá? Não é muito importante enquanto parte da descrição de Aristóteles. Ter barba, então, ser barbudo, não é muito importante. Agora, ter sido o autor de vários daqueles livros que a gente atribui a Aristóteles, a Física, a Metafísica, a Ética Nicômaco, primeiros analíticos, segundos analíticos, etc. Ter sido o autor da totalidade, ou pelo menos de quase todos eles, eu tenho a impressão que se amanhã ou depois a gente descobrir que a física não foi escrita por Aristóteles, mas a metafísica foi, tá? Eu tenho a impressão que a gente ainda continua, não vamos dizer que Aristóteles não existiu. Não existiu nenhum objeto que tenha aquelas... O que nós vamos, possivelmente, reformular o conjunto de descrições. Se a gente descobriu que a física não foi escrita por Aristóteles, e sim por um aluno dele. Tá? Então, tem descrições, digamos, esses são exemplos de descrições que estão no cluster, que estão aqui dentro da nuvem. São descrições que são menos importantes. Tá? Agora, tem descrições ali dentro que são mais importantes. Tá? Então, por exemplo, ter sido um ser humano. Se a gente descobrir que não existiu nenhum ser humano que fez aquilo lá, que na verdade são relatos coletados sobre diferentes pessoas. Tinha alguém lá não sei onde que escreveu a metafísica. Tinha alguém não sei onde que escreveu a ética nicômaco. Tinha alguém não sei onde que era filósofo. Tinha alguém não sei onde que era nascido em Estagira, e alguém escutou aquelas histórias todas, juntou na cabeça e falou: eu vou chamar de Aristóteles o portador dessas propriedades todas, quer dizer, eu vou chamar de Aristóteles uma figura ficcional que na minha cabeça está coletando todas essas propriedades. E começou a falar de Aristóteles e alguém achou que aquilo se referia a uma pessoa real. Suponha, tudo ficção aqui, esse quadro ficcional. Neste caso, eu acho que a gente diria, então, que Aristóteles não existiu. Né? A gente teria que dizer que Aristóteles não existiu, porque não existiu no mundo nenhum indivíduo que correspondia a partes importantes desse cluster de descrição. Né? Não tem um ser humano que fez tudo isso. Tá? Ou seja, a gente descobriu que Aristóteles era um robô, na verdade. Tá? Na antiga Grécia, chegaram alienígenas, deixaram um robô ali que produzia manuscritos. Tá? Então, isso talvez explicasse algumas das passagens de Aristóteles, né, que são tão difíceis e complicadas. Mas, brincadeiras à parte, suponha que nós descobríssemos que as obras de Aristóteles foram produzidas por um robô. O robô ficava dentro de uma caverna, que era uma espécie de oráculo. Esse oráculo as pessoas chamavam de Aristóteles e iam lá de vez em quando recolher manuscritos que o robô tinha soltado. Nesse caso, a gente vai dizer que Aristóteles existiu?
começa a ser mais difícil também, né? Não é que tem uma resposta sim ou não, tá? Uma parte do cluster é que a resposta começa a ser vaga. Quer dizer, parte do fato de que nomes abreviam clusters é que nem sempre a resposta é clara. No caso da barba, Aristóteles não ter tido barba, ainda assim Aristóteles existiu, parece claro, tá? Agora, no caso de ser humano, se não existiu nenhum ser humano que fez aquilo, então Aristóteles não existiu, também parece clara a resposta. Agora, tem casos limites aí, tá? Casos que a gente não sabe dizer exatamente. Suponha que Aristóteles foi um grego, foi um filósofo, só que ele não escreveu nenhuma daquelas obras, tá? Não escreveu. Aquilo lá tudo foi feito por um estudante dele, tá certo? Ou por vários estudantes. Ele tinha o hábito de roubar a tarefa dos estudantes e depois colocar o nome e publicar como se fosse dele, suponho, tá? Nesse caso, nós vamos dizer que Aristóteles existiu, começa a ser mais complicado, começa a ser mais eu estou falando ele, mas certamente não existiu um indivíduo com as propriedades que a gente acha que ele tem, né? Propriedades importantes, que é ter sido um grande filósofo, um grande autor. Tá? Então, acho que eu vou dizer nesse caso que Aristóteles é uma farsa, é um mito, não existiu. Tá? Ah, ou seja, a ideia é a seguinte, tá? Que um nome abrevia uma nuvem de descrições. Essa nuvem de descrições, ela seleciona, ou quer dizer, o referente do nome é o objeto no mundo que satisfaz essa coleção de descrições, tá? Ou satisfaz pelo menos uma parte importante dessa nuvem de descrições, tá? Quer dizer, o objeto no mundo pode não satisfazer a totalidade das descrições, porque pode ter descrições que estão erradas, nenhum objeto satisfaz aquela descrição, mas elas são menos importantes, mas tem que satisfazer pelo menos uma parte grande ou a parte mais importante das descrições para ser o referente do nome. Tá? Essa é a essência da teoria cluster.